Pernambuco teve dois grandes movimentos musicais que merecem destaque nestas aulas preparadas com muito carinho para vocês. O movimento armorial, nos anos 70, e o movimento Mangue Beat, nos anos 90. Então vamos conhecer um pouco da história do que foi o movimento armorial. Vamos lá? O movimento armorial surgiu aqui em Pernambuco no início dos anos 70, idealizado e concretizado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. Ele queria criar uma arte brasileira erudita a partir da cultura popular, e assim o fez. Foi expresso de forma cultural, política e artística e englobou as mais diversas formas de arte: a literatura de cordel, a xilogravura, o teatro com fontes populares, a pintura, a escultura e a música armorial. O movimento armorial repercutiu em todo o país. Com a participação de intelectuais e artistas nordestinos, o movimento buscava criar uma arte erudita autenticamente brasileira. Para isto, entendia que a matéria-prima para esta criação que deveria ser buscada no interior do Nordeste. É lá onde ele bebeu dessa fonte. O movimento armorial teve impacto na cultura e na música brasileira. Ele colocou em evidência a existência e a importância das mais variadas manifestações populares da região Nordeste do Brasil. A música foi o elemento que mais se destacou. A música armorial pode ser notada nos trabalhos de grupos de artistas atuais, como Sagrama, Antônio Madureira, Antônio Nóbrega, Antúlio Madureira, o Quarteto Encore, entre tantos outros. Ariano Suassuna queria combater o processo de vulgarização da contracultura nacional, colocando o Nordeste brasileiro, um espaço geográfico, histórico e mítico, como o elemento fundamental da criação popular que o movimento adota. Além disso, tomou duas linhas de ação: recriar a arte erudita a partir do romanceiro popular nordestino e aproximar essa criação à heráldica, à cultura dos emblemas, dos estandartes e das alegorias. Na música armorial, encontramos a influência das raízes ibéricas, originária da cultura espanhola, influenciada pelos mouros no período barroco. O quinteto armorial e a orquestra armorial de câmara tornaram-se referências instrumentais do movimento, com destaque para os músicos Antônio Nóbrega, Antônio José Madureira e César Guerra Peixe, o maestro. Foram os grandes responsáveis por reintegrar os instrumentos populares que não tinham espaço. E aí eles entraram nas orquestras, através da música barroca e renascentista, para finalmente produzir peças baseadas na música folclórica. Faziam parte do grupo de instrumentos utilizados o violão, o violino, a viola caipira, a flauta, o pífano e o marimbau na percussão. 30 anos do movimento Mangue Beat. Fred 04 lançou um manifesto em 1992 chamado Caranguejos com Cérebro, que virou marco do movimento Mangue Beat. O documento aborda o crescimento desordenado do Recife. A necessidade de fazer o documento surgiu depois de ver uma cena musical crescente no Recife. Chico Science foi o principal artífice do movimento e foi quem associou o movimento ao ecossistema característico da cidade. Qual é? O mangue, que vocês todos bem conhecem. Nossa cidade é rodeada de mangues, a cidade do Recife principalmente, né? O Mangue Beat foi um dos movimentos musicais conceituais mais importantes da música brasileira e um dos últimos. Existia uma indústria que favorecia e colocava recursos volumosos no setor da indústria fonográfica. O pontapé do movimento foi o texto do manifesto escrito em 1992 pelo jornalista e vocalista do Mundo Livre S.A., Fred 04. Na época, ele e o cantor e compositor Chico Science e o também jornalista Renato L. e outras personalidades reivindicavam contra o descaso social. Olha que bacana! Isso teve uma repercussão enorme, minha gente.
Eu participei desse movimento, eu sou testemunha disso. E muitos de vocês certamente ouviram falar, curtem, ouvem as músicas e gostam, sabem mais ou menos por cima o que foi o movimento e agora vocês vão saber um pouquinho mais. Vamos lá? Hoje, 30 anos após o manifesto Caranguejo com Cérebro, as músicas do Mangue Beat continuam ecoando nos 4 cantos de Pernambuco. O Mangue Beat surgiu aqui como um movimento de contracultura. Ele era formado principalmente por jovens que usavam a música como uma forma de inclusão social e, através dela, criticavam o abandono socioeconômico da região do Mangue e o descaso com os estados fora do eixo Rio-São Paulo, porque era lá onde tudo acontecia, né? E o Nordeste, com tantos valores, a galera queria mostrar também esse valor que existia cultural aqui, musical principalmente, em Pernambuco. O nome Mangue Beat surgiu de uma fusão da palavra mangue com a palavra bit, unidade de memória de computadores. Assim como o mangue, que é rico em sua biodiversidade, o Mangue Beat criou uma cena musical bem diversificada, misturando ritmos regionais pernambucanos como o maracatu, como o frevo, a ciranda, o caboclinho, o pop, o rap, o hip hop e a música eletrônica. O movimento se beneficiou de ferramentas tecnológicas recém-surgidas, o que proporcionou a gravação das músicas em home office, inclusive em home studios, e do surgimento da internet, principal fonte de divulgação. Muito legal isso, né? E hoje em dia a gente também faz o mesmo. Diversos grupos se destacaram. Mundo Livre S.A., Chico Science Nação Zumbi, Sheik Tosado, Mestre Ambrósio, Faces do Subúrbio, Ed, Via Sati, Jorge Cabeleira e a queridíssima Querosene Jacaré, banda da qual meu irmão Hélio Lóio fez parte e ele era o compositor e guitarrista da banda.